Bom dia, meus alunos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbos, que é uma das 10 classes gramaticais que nós já estudamos e em algumas aulas anteriores nós revisamos. Lembram dos modos verbais? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Então, só que hoje nós vamos falar especialmente sobre as formas nominais do verbo. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria que vocês pegassem o livro de português e abrissem na página 32. Essa explicação que eu vou dar agora está no livro de vocês, na página 32. Tá joia? Então, lá na descrição, na plataforma, eu expliquei a vocês lá que o número 1 da página 32 nós vamos fazer coletivamente. Eu vou fazer com vocês a número 1. Depois eu vou explicar, eu vou fazendo com vocês, explicando. E do número 2 em diante, do 2 ao 5, vocês vão fazer sozinhos no caderno de vocês. Não precisa copiar, somente responder. Mas é importante que toda atividade, gente, vocês coloquem o título da atividade. Qual é o título? Formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio, não é? E as páginas do livro, isso é muito importante para a organização do caderninho de vocês, tá joia? Então vamos começar? Página 32. Formas nominais do verbo. Releia os trechos a seguir, extraídos da crônica Comunicação, apresentada no início do capítulo, observando as formas verbais em destaque. Gente, esse texto vocês já até fizeram, é uma crônica, vocês já fizeram também em algumas aulas anteriores aí, vocês já interpretaram essa crônica. E essas frases que eu vou ler são retiradas dessa crônica, comunicação. É importante saber o nome das coisas. Muita atenção aí. Em negrito, né? As formas verbais estão em negrito. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que a negócio, entende? Fica fechado, é isso. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Então, agora a gente vai continuar na página 33. Então, vocês vão colocar aí o título, vão colocar número 1. Letra A, não precisa copiar, somente responder. Então, vamos observar aí, na número 1, letra A, pergunta o seguinte: quais das formas verbais destacadas parecem não estar conjugadas? Não estar conjugada, gente, é que não está conjugada assim na primeira pessoa. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Isso é o verbo estando conjugado. Então, quais são as formas verbais destacadas que não estão conjugadas? São 3 formas verbais aí na letra A: saber, comunicar e comprar. São as 3 formas aí que não estão conjugadas. Na letra B, a forma verbal entrando expressa uma ação em continuidade ou um modo de agir? Explique. Vamos então ao texto, onde está falando lá da palavra entrando. Entrando, gente, está na primeira frase.
Vamos voltar lá na primeira frase? É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine se entrando numa loja. Então, esse entrando está indicando uma ação em continuidade ou um modo de agir? Essa forma verbal está indicando o quê? Um modo de agir, né? Então, a forma verbal entrando indica um modo de agir, porque ele está agindo, né? Imagina se você agindo, entrando numa loja. Na letra C, vamos voltar lá na atividade. O verbo pensando expressa uma ação prolongada ou um modo de agir? Olha lá, vamos lá no texto, voltando no texto. A forma verbal pensando está na terceira frase. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Então, é uma ação prolongada ou modo de agir? Gente, indica uma ação prolongada, quer dizer, eu não estou pensando. É aquela ação de pensar, né? Prolongadamente. A letra D. As formas verbais fechado e montado têm função de caracterizar o objeto ou de apresentar uma ação finalizada? Vamos voltar lá na frase. Onde estão as formas verbais fechado e montado? Fechado está na segunda frase. Entende? Fica fechado. E montado está na última. Tem mais de uma peça? Já vem montado? Então, está o quê? Caracterizando o objeto ou apresentando uma ação finalizada? Eles estão o quê? Caracterizando o objeto, não é? No caso aí, fica fechado, está caracterizando o quê? O objeto com que ele está falando, de que ele está falando. Tem mais de uma peça, já vem montado, quer dizer, o objeto já vem montado. Então, montado, ele é um adjetivo que está caracterizando o objeto, né? Que o narrador aí quer falar. Então, essas questões, então, a gente já conversou, eu já expliquei, espero que vocês tenham conseguido aí fazer. Vamos ao número 2, só que é o seguinte, a número 2, eu não vou responder as questões da letra A, da letra B, não, nem número 3. Eu vou deixar que vocês respondam. Mas tem esse quadro explicativo aí na página 33 que eu quero explicar para vocês. O que vem a ser infinitivo, particípio e gerúndio. Vocês podem seguir tanto pela tela do celular, como também pelo livro na página 33. Gente, os termos infinitivo, particípio e gerúndio são denominados formas nominais do verbo, porque podem desempenhar a função de substantivo, de adjetivo e também de advérbio. O que são formas nominais do verbo? Por que se chama formas nominais? Porque os verbos não estão sendo conjugados. Os verbos, eles estão tendo aí a função de um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, que são tidos como nomes, não nome de pessoas, mas nomes dentro das classes gramaticais. Primeiramente, vamos falar do gerúndio. O gerúndio indica uma ação prolongada ou em continuidade, mas também pode ter a função de um advérbio ou de adjetivo em muitos contextos. Nas locuções verbais, vem acompanhado de um verbo auxiliar, como em eu estou entrando. No gerúndio, os verbos terminam em NDO. Então, eu estou entrando. Entrando, olha, termina em NDO. Isso é um gerúndio. Indica o quê? Uma ação prolongada, uma continuidade. Entrando, fazendo, brincando, estudando. Verbos que terminam em NDO são gerúndios. Já o particípio indica uma ação acabada, ou pode ter também uma função de adjetivo, caracterizando o substantivo. Na função de verbo também vem acompanhado de um verbo auxiliar, como em eu tinha fechado ou eu havia fechado, eu tinha montado ou eu havia montado. No particípio, os verbos terminam em ADO ou IDO, ado ou ido. Então, os particípios, eles indicam essa ação acabada, ou então tem uma função de adjetivo, tá?
Eu tinha lido o livro. Tá vendo? Lido é o particípio do verbo ler, termina em ido. O brinquedo já está montado. Caso aí montado termina em quê? Em ado. Então, tudo que termina em ado e ido são particípios. E o infinitivo é a forma verbal apresentada pelos dicionários que mais se aproxima do substantivo. Pode ser classificado em infinitivo impessoal, que é o verbo não flexionado, ou infinitivo pessoal, que é o verbo flexionado. O infinitivo pessoal é usado em geral em situações em que há um sujeito definido ou em que se pretende definir esse sujeito. Por exemplo, pedir para eles venderem o objeto. Eles é o sujeito, venderem está no plural, então está flexionado, concordando com eles. É essencial os clientes saberem o nome do produto que desejam. Os clientes é o sujeito, e saberem está flexionado no plural, concordando com os clientes, que está no plural. Então, venderem e saberem são verbos que estão no infinitivo pessoal. Porque se tivesse no singular, pedir para ele vender, é essencial o cliente saber, ia ficar no singular também. Por isso que é flexionado, é chamado de infinitivo pessoal. Já o infinitivo impessoal, no infinitivo impessoal, o verbo é empregado habitualmente em locuções verbais e quando não há um sujeito definido. As terminações do infinitivo impessoal são ar para os verbos de primeira conjugação, por exemplo, brincar, cantar, er para os verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, vender, beber, e ir para os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, partir, sorrir. Exemplos. Bom, preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-lo outra vez. Esse preciso saber. Esse saber é o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal, gente, é o jeito que nós encontramos os verbos no dicionário. Por exemplo, se eu quiser saber o significado da palavra, eu soube do acontecido. Eu soube. Eu não vou achar no dicionário a palavra soube, mas sim eu vou achar a palavra saber, porque soube é um verbo o verbo saber flexionado. Mas o nome do verbo, que é chamado de infinitivo impessoal, é saber. Lá no dicionário eu vou achar saber e não soube, nem sabia. Vou achar o saber. Outro exemplo. Não, escuta aí, vamos tentar de novo. Tentar. Tentar também é o verbo que está no infinitivo impessoal. Olha, termina em ar, né? É um verbo de primeira conjugação. Então, gente, aí está escrito aí, retome a frase a seguir e depois responda as questões que se seguem a ela. Então, do número 2, número 3, 4 e 5, vocês vão fazer aí sozinhos. Vão só responder no caderninho, tirar foto e mandar para mim. Mas vocês vão tirar foto do dever todo, tá? Do número 1 ao número 5 para mim. Tá joia? Anotem o título da atividade, a página direitinho. Não deixem de anotar para ficar tudo organizadinho, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou pela plataforma ou pelo WhatsApp no privado, tá joia? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Façam com muita atenção aí os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá joia? Um beijo e fiquem com Deus.